Olá, pessoal. Então, dando continuidade às nossas atividades, vamos para a nossa aula número 15 já. E hoje nós vamos continuar aqui o capítulo 25, a sua parte final, falando ainda um pouco sobre capacitância. Então, para finalizar essa discussão que é feita lá no nosso livro-texto, vamos falar um pouco sobre a visão atômica dos dielétricos. Que na verdade a ideia é falar sobre como o campo elétrico se comporta na matéria, né? Porque na verdade a discussão que a gente fez até o momento seria partículas, distribuições de carga, cujos campos são medidos no vácuo. E como a gente sabe, isso é distante da realidade. Então, que na realidade, né, a gente não vive no vácuo, né? Então, a gente tem que saber também como é que isso tudo funciona na realidade, né? Num meio material. E aí o que a gente vai fazer agora é entender melhor, então, como o campo elétrico é afetado ao atravessar um material, né? Que alteração ele pode sofrer. Essa discussão ela é muito maior do que o que nós vamos fazer aqui. O que eu vou falar aqui vai ser apenas um pequeno pedaço disso, uma noção, tá? E vamos ver como é que isso influencia no capacitor, né? Porque justamente o capacitor vai ter um dielétrico entre as placas. Então, ao estudar o modo como o campo elétrico é afetado pela presença de matéria e restringir isso para o estudo de um dielétrico, que é um material isolante, a gente vai aplicar isso, entender melhor como é que funciona isso no capacitor, né? Bom, então tem dois tipos, em primeiro lugar, de materiais. Existem os dielétricos polares e os dielétricos apolares. Muito bem, então o dielétrico é um material isolante, a gente viu que tem vários tipos de material isolante. Então ele vai ser polar se, sendo uma substância, por exemplo, as moléculas dele forem moléculas polarizadas. Então, um exemplo disso é essa molécula que eu coloquei aí no centro, representando, né, uma imagem representando o que seria uma molécula de água. Com dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, esse essa molécula tem uma polarização. Então, a gente pode entender ela como se fosse um dipolo, em que aqui vai ter uma carga positiva, aqui uma carga negativa, e ela vai ser caracterizada por um momento de dipolo P. Então, a gente pode entender essa molécula como sendo um dipolo, aqui que vai ter um certo momento de dipolo P aqui, ok? E aí, quando nós imaginamos um grande número dessas partículas, a gente tem uma situação como essa da figura A aqui, do lado direito, né? Então, cada molécula dessa substância polarizada é modelada como sendo um pequeno dipolo de momento de dipolo P. E aí nós temos duas situações aqui. Como a gente quer estudar o efeito da presença desse material sobre um determinado campo elétrico, então a gente tem que ver o antes e o depois. Então, na situação A, a gente está vendo aí só a orientação, né, a polarização aleatória
cuja resultante é zero, né, das moléculas de água antes da aplicação do campo elétrico externo. Na figura B, nós vemos um campo elétrico no fundo, que são essas linhas azuis aqui, no fundo, que eu estou escrevendo aqui de vermelho, ó, certo? E aí, quando nós estudamos o dipolo elétrico, nós vimos que a presença de um campo elétrico externo provoca um torque sobre esse dipolo. Só para lembrar, então, a gente viu foi o seguinte, ó, que o dipolo ele tem sempre um polo positivo e um negativo, como desenhei ali. Então, ao se aplicar um campo elétrico, vamos fazer parecido com a figura do lado direito. Então tá aqui, tem uma parte negativa, uma parte positiva aqui, nesse dipolo, né? E aqui tem um campo elétrico externo. Então esse campo elétrico externo vai provocar uma força contrária aqui na carga positiva e do lado direito na carga positiva. Então isso vai gerar um torque, né? Porque isso daqui visto como sistema de duas partículas, essas forças não se anulam, elas atuam em partículas diferentes. Elas não são forças internas que se anulam, né? Então isso vai fazer com que essa partícula sofra um torque. O que significa sofrer esse torque, né? Como o torque depende desse ângulo aqui, desse ângulo θ bem aqui, entre a reta por onde passam as cargas do dipolo e a reta aqui do campo elétrico, como ele depende desse ângulo θ, na verdade depende do seno, porque tem um produto vetorial aí, então esse torque só vai ser nulo quando ela estiver na mesma direção aqui. Isso significa que a tendência natural do dipolo é ficar na mesma direção do campo elétrico. Isso é o que a gente chama de se alinhar com o campo elétrico. Então a tendência natural é essa aqui, ó. O campo elétrico está aqui nessa direção e o dipolo se alinhar com ele. E é isso que acontece aqui na situação da figura B. Então, à medida que o campo elétrico atua sobre o dielétrico e esse dielétrico é polarizado, a tendência é esses dipolos se alinharem com esse campo elétrico. E o motivo é o que nós vimos quando estudamos dipolo elétrico, que é a presença do torque sobre cada molécula, ou melhor, sobre cada dipolo. Nesse caso, são moléculas, né? Pois bem, e aí vai ter essa situação, né, dos dielétricos polares, e no caso dos dielétricos apolares, mas antes disso, uma coisa. Quando acontecer, em média, né, esse alinhamento, e aí o livro nos adverte de uma coisa, que esse alinhamento depende da temperatura, porque a temperatura está relacionada com a agitação média aí das moléculas do corpo, né? Então, se elas estiverem numa temperatura muito alta, elas não vão se alinhar tão bem assim com o campo. Mas se elas estiverem numa temperatura muito baixa, vai ser mais fácil, porque elas vão vibrar menos em relação à sua posição de equilíbrio, né? Numa temperatura baixa, elas vão oscilar pouco, vão oscilar menos aqui, e vai ser mais fácil elas se alinharem com o campo, né? Mas em qualquer caso, vamos supor aqui, numa primeira aproximação, que elas todas se alinharam direitinho aqui. Então vai se criar uma polarização geral aqui no dielétrico. As partículas de água ou do que quer que seja,
vão ficar orientadas com o lado positivo para um lado e negativo para o outro. Mas isso vai gerar na superfície delas um excesso de carga negativa do lado esquerdo e positiva do lado direito. Por quê? Se a gente prestar atenção, ó, aqui no meio vai ter o mesmo tanto de carga positiva e negativa, então eles vão se cancelar o efeito delas. A carga líquida aqui vai ser zero, mas vai ter um excesso de carga positiva na superfície, ou seja, uma densidade de carga positiva superficial, e aqui uma densidade superficial de carga negativa. Então é mais ou menos como se tivesse um lado esquerdo aqui negativo e um lado direito positivo. Isso vai gerar um campo que sempre sai do positivo para o negativo, né? Então vai gerar esse campo aqui de polarização. E ele tem um sentido contrário ao campo externo que foi aplicado. Então é interessante pensar nesse processo. Ó. Vou repetir. O campo externo ele está apontando para cá. Esse E é o campo externo. Quando ele atua para cá da esquerda para a direita, ele faz com que os dipolos do dielétrico se alinhem com ele, né? Então, ao fazer isso, as cargas positivas vão se acumular aqui do lado direito e as negativas do lado esquerdo. Só que isso faz com que apareça agora um campo elétrico devido a esse excesso de carga superficial, né? No meio não vai ter, vai se anular, mas na superfície vai ter um excesso. E esse campo, por sair sempre da parte positiva para a negativa, vai ter naturalmente um sentido oposto ao do campo que foi aplicado. Então isso é uma característica. Quando se aplica um campo externo num dielétrico, ele vai produzir um campo elétrico de polarização, chamado de polarização, que vai ter um sentido oposto ao campo elétrico aplicado externo, que no caso é o E. Aqui. Isso é uma característica. Inclusive de elétricos polares. E aqui nós vamos ver que os dielétricos apolares eles têm um comportamento diferente, mas não em relação a essa última característica que eu falei. Eles vão também gerar um campo, e esse campo é também contrário ao campo externo aplicado. Né? Então a situação aqui é a seguinte, ó. Ele é apolar, né? Então imaginem um material apolar aqui, que não tenha uma polarização. Então o campo interno dele vai ser inicialmente nulo, né? Só que aí a gente liga um campo aplicado sobre ele, um campo externo chamado E0 ali na figura, né? Então vamos imaginar que um campo externo E0 sendo aplicado aqui. Campo externo. Mesmo o material sendo apolar, não existe substância sem carga elétrica, né? Porque as substâncias elas são feitas de átomos que têm um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, né? Então, quando se aplicar um campo elétrico externo, os átomos e as moléculas do material dielétrico, mesmo sendo apolares, vão se polarizar devido à presença desse campo elétrico. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio aqui, eletricamente neutro, não tem sobra nem nada, mas quando a gente aplica sobra de carga, né, o campo elétrico, ele vai se alinhar. Então, a tendência é o próton dele ficar mais perto aqui
e o elétron buscar ficar mais aqui para a esquerda, certo? Grosso modo, tá? Isso tudo é grosso modo, porque a gente sabe que, do ponto de vista da física moderna, nem faz muito sentido dizer se o próton está do lado direito ou esquerdo, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, que as cargas negativas, os portadores de carga negativa também vão se acumular. É, vamos imaginar bem aqui tem uma caixa. Essa caixa é feita de um material dielétrico apolar. Por exemplo, um tubo cheio de hidrogênio, né? Então as cargas negativas vão se acumular aqui e as positivas aqui. Então vai acontecer a mesma situação. De agora vai surgir um campo elétrico para cá, de polarização, que o livro chama de E', né? Eu acho que é, né? Essa anotação dele. E o campo externo é zero. Então, no fim das contas, vai ter uma disputa entre os dois, como se faz aqui na figura C, ou em que o campo elétrico é zero é grande, o campo de polarização ele tem um sentido oposto, e aí no final o campo total final vai ser menor. Então, depois de todo esse caminho que a gente percorreu aí falando disso, o resumo é: quando o campo elétrico atravessa um material, seja ele polar ou apolar, uma parte desse campo é dissipada, digamos assim, né? Então a ideia é mais ou menos essa. E aí a lei de Gauss num dielétrico vai ser alterada, vai ser diferente, né? A diferença vai ser que no dielétrico, né? Se a gente lembrar no vácuo, ela é isso aqui. Integral de E escalar dA igual a carga livre dividido por epsilon zero, onde esse é o fluxo numa superfície gaussiana, uma superfície fechada, certo? Essa lei ela é válida sempre. Ela é válida sempre se bem aqui for a carga total encerrada. Me confundi aqui. Carga encerrada sobre epsilon zero e se esse aqui for o campo elétrico total. Tá? Essa lei é válida sempre. Porém, se nós levarmos em consideração o material dielétrico, é possível definir o que a gente chama de vetor de deslocamento. Na verdade, campo de deslocamento, que é o D, vetor, né? Que é igual a epsilon vezes o campo elétrico. Isso daqui não é uma relação válida para qualquer material, né? Só para materiais específicos. Mas essa discussão ela pertence mais a um curso de eletromagnetismo, então eu vou entrar muito em detalhe disso. Tá? Mas a gente tem essa relação aqui, onde o epsilon é igual a kappa vezes epsilon zero, onde kappa é a constante dielétrica do material e epsilon é a permissividade elétrica desse material em que o campo está atravessando, né? Então, a lei de Gauss num dielétrico, ela se expressa assim. Num dielétrico de constante dielétrica kappa, ela se expressa assim, integral
fechada do campo de deslocamento D, escalar dA, igual a carga livre. É porque o ε0 ele já está aqui no D. Então não tem mais o ε0 aqui. Tá, então basicamente é isso. Carga livre significa a carga que gerou o campo inicialmente, né? Sem levar em consideração a polarização. Né? Porque quando a gente aplica o campo externo, no dielétrico ele vai gerar uma polarização, que vai gerar uma densidade superficial de carga, como eu falei, né, nos slides anteriores. E a carga livre é a outra, é a que gerou o campo originalmente. Então é basicamente isso. E o livro faz uma demonstração para um caso particular, que é o caso de basicamente de um capacitor, né? Ou seja, duas placas que estão gerando um campo externo, como está aqui na figura A, essa figura A aqui. E aí se coloca um dielétrico entre as placas, né, de constante dielétrica K, kappa, melhor dizendo. E a pergunta é, qual vai ser a lei de Gauss agora? Bom, então a lei de Gauss continua sendo a mesma, é essa daqui. Mas ela pode ser expressa em termos apenas da carga livre, através dessa relação aqui. E aí, por quê? Porque a carga livre ela pode ser medida e o D vai ser o campo efetivo, né? O campo que realmente está sendo campo total aí na situação. Então ela fica expressa em termos de coisas mensuráveis. Basicamente era isso então que nós tínhamos para falar, para concluir o capítulo 25. E agora nós entramos no capítulo 26 para falar sobre corrente elétrica, né? E resistência elétrica. Vamos iniciar esse capítulo hoje e concluir na próxima aula. Então, até o presente momento, nós estávamos falando de cargas paradas. E isso é uma situação praticamente impossível de acontecer na natureza, né? Da gente conseguir aprisionar cargas elétricas, porque os portadores de carga são partículas elementares, né? Elétron, próton, quarks, esse tipo de coisa. Então não faz muito sentido a gente imaginar isso tudo parado, porque isso tudo está sujeito a leis da física atômica, né? Que mostram que está tudo sempre em movimento, está sempre vibrando, pelo menos. Ou a gente nem sabe se está ou não, né? Complicado. Então, para a gente ter uma visão um pouco mais realista do que são os fenômenos elétricos, é fundamental, necessário, é básico que a gente discuta o movimento das cargas. Só que cargas elétricas em movimento é um fenômeno elétrico por si, né, que merece ser estudado, que se chama corrente elétrica. Então, repetindo, corrente elétrica é o movimento de portadores de carga elétrica, de partículas carregadas. Aqui tem um exemplo muito interessante, que são os raios. É interessante distinguir que raio é o fenômeno físico, relâmpago é o que nós vemos representado na foto, né? É a parte visual, o fenômeno visual, e trovão é o som produzido pelo fenômeno que é o raio, né? Então é interessante a gente ter essa distinção na cabeça. E aqui a gente tem um exemplo de descarga elétrica, de corrente elétrica, que são os raios. Então, o raio é um movimento de cargas elétricas que vão se acumulando ou nas nuvens
ou no solo, até que fica um acúmulo tão grande que esse campo elétrico que se gera entre o solo e as nuvens é capaz de vencer essa constante de elétrica do ar, que é o que impede que esse excesso de carga flua, né? E aí a gente tem o fenômeno dos raios. E nessa foto tem realmente uma quantidade absurda de raios simultaneamente. Não sei se são simultâneos ou se é uma foto de longa exposição. Realmente eu não sei. Mas se for simultâneo, realmente é uma coisa incrível, né? Bom, e a definição matemática de corrente elétrica, ela é bastante simples, né? Porque se a corrente elétrica, que é representado geralmente pela letra I, então não vamos confundir aqui com a unidade imaginária, que felizmente no nosso curso a gente não vai precisar de unidade imaginária de números complexos, né? Então, se a corrente elétrica ela é o movimento organizado de portadores de carga elétrica, se o fenômeno corrente elétrica é isso, a grandeza corrente elétrica ela é a medida da intensidade desse movimento, né? Então, a corrente elétrica ela é a medida da quantidade de carga por unidade de tempo que atravessa um determinado fio, uma determinada superfície ou um determinado volume. A gente gosta muito de pensar só em fio, mas a corrente elétrica ela é, na verdade, se a gente for pensar mesmo nos fios, os fios não são unidimensionais, né? Eles são cilindros retorcidos de metal, né? Vários cilindros retorcidos de metal um do lado do outro. É tridimensional. Mas a corrente elétrica é uma medida escalada da quantidade de carga por tempo. Então, o que a corrente mede é quantidade de carga fluindo dividido por intervalo de tempo. É tudo muito mais fácil de entender se a gente imaginar um fio aqui, que está indo de, sei lá, de uma tomada para um ventilador, né? E aí, vamos supor que bem aqui vão ter os portadores de carga. A gente já vai falar sobre isso depois, né? E aí eu quero saber a corrente nesse ponto aqui. Bem aqui, quanto é a corrente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um relógio aqui, pegar um relógio e vou medir a quantidade de carga que vai passar aqui em um segundo, ou no intervalo de tempo ΔT, né? Então a quantidade de carga que passar aqui em um segundo, se for uma quantidade de carga ΔQ, então isso vai ser a corrente média. Ela vai ser o ΔQ, um pouquinho torta, né? Então a corrente média vai ser ΔQ sobre ΔT. E como vocês já devem ter se acostumado com o conceito de derivada,
para a gente sair da média para uma grandeza instantânea, a gente troca o delta por uma derivada, né? Então a corrente ela é a derivada da carga em relação ao tempo, ok? Essa é a medida da corrente elétrica. É interessante fazer uma observação aqui que a rigor, né, a rigor, essa derivada está errada, porque nós sabemos que a carga é quantizada. Então não faz sentido derivar uma grandeza discreta. Mas aqui, no que nós estamos falando, são portadores de carga minúsculos e a corrente geralmente é num fio macroscópico. Então a quantidade de portadores de carga que flui é tão grande, mas tão grande, que a gente pode aproximar esse fluxo por um fluxo contínuo. E mais do que isso, diferenciável, né? Então é nesse sentido que a gente aplica essa derivada, tendo noção de que isso é uma visão macroscópica sobre um processo que na verdade é microscópico. A rigor não faz sentido, mas na prática faz e muito, né? Porque é aproximadamente contínuo esse fluxo devido ao enorme número de portadores de carga. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, aqui no raio a gente não consegue distinguir um elétron do outro, até porque a gente não enxerga o elétron, a gente enxerga a luz que é liberada pela aceleração deles, dos elétrons e também pelo aquecimento do gás ao redor né, do fluxo de elétrons. Então, é praticamente contínuo, a gente não distingue ponto a ponto aqui. A gente enxerga isso como um fluxo contínuo, ou seja, mais do que isso, diferenciável, que a gente pode derivar e calcular a corrente. Então, essa é a noção de corrente elétrica. Só para deixar do jeito que estava aqui. Ok. Então, chegamos ao conceito de corrente elétrica. A unidade da corrente elétrica vem da sua definição, né? Então, como corrente é carga dividido por tempo, então a unidade de corrente vai ser carga por tempo. No SI, no SI, isso vai ser medido em Coulomb dividido por segundo. Isso é uma grandeza chamada ampere. É um Coulomb dividido por um segundo. Então, 1 ampere é igual a 1 Coulomb dividido por um segundo. E essa é a medida de corrente. Como acontece com o Farad, que é a unidade de capacitância, 1 ampere também é uma coisa muito grande, tá? Porque, vamos pensar juntos aqui. Um segundo é um tempo pequeno, né? É um tempo bastante pequeno. E quanto é um Coulomb? Bom, a gente sabe que uma carga elementar é 1,6 aproximadamente, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, um Coulomb é 1 sobre 1,6 vezes 10 a 19 cargas elementares. Então, para a gente ter, por exemplo, menos um Coulomb, a gente precisaria ter aproximadamente 10 a 19 elétrons. Que é elétron pra caramba, né? Então, 1 ampere negativo, por exemplo, menos 1 ampere, seria um fluxo de 10 elevado a 19 elétrons em um segundo. Ou seja, é muita coisa. Por esse motivo, é mais comum, na verdade, a unidade miliampere.
Lembrando que mili é um prefixo que representa 10 a menos 3, tá? Mais comum. Como a corrente ela é definida a partir de um fluxo de carga com o tempo, então a conservação da carga ela nos fornece uma coisa muito interessante. Porque, ó, vamos imaginar a situação do fio ali de cima, que é mais ou menos essa aqui. Tem um fio que se bifurca e a corrente ela tem um sentido. Então, bem aqui tem uma corrente inicial nesse sentido aqui. Depois vai ter uma corrente I1 aqui nesse outro fio e uma corrente I2 aqui nesse segundo fio. Vamos imaginar agora a carga. Então, bem aqui tinha uma certa carga dQ passando num certo tempo dt. E aí a gente tinha essa corrente zero. E bem aqui, o que vai acontecer com a carga? Bom, devido ao princípio da conservação da carga elétrica, que é uma lei fundamental da natureza, um princípio fundamental da natureza de conservação, portanto é uma coisa que até hoje não se verificou nada contra esse princípio, então aqui a carga tem que se conservar, só que mesmo estando em movimento. Então, se bem aqui tem uma carga dQ, ela vai ter que se dividir em duas aqui, que vamos chamar aqui de dQ1 e dQ2, de tal maneira que a sua soma seja igual à carga original. Vamos chamar de dQ0. Então, a conservação da carga nos informa que dQ tem que ser igual a dQ1 mais dQ2. Agora, se a gente dividir por dt, que na verdade significa derivar essa situação, a gente obtém dq dt, dq0, né? É igual a dq1 dt mais dq2 dt. Ou seja, o que é isso daqui se não I0? Isso daqui se não I1 e a outra se não I2. Então a conservação da carga elétrica nos diz que existe também uma espécie de conservação da corrente, em que a corrente se divide de tal modo que se ela se bifurca, por exemplo, em dois fios, a corrente em cada fio somando tem que dar a corrente original, né? Então bem aqui é como se passasse uma parte da corrente para cima e a outra para baixo. Justamente porque não é a corrente que está passando, são as cargas. Corrente é o nome dessa passagem, a medida dessa passagem, certo? Aí aqui entra uma coisa que causa confusão, mas que é inevitável de falar, que é a diferença entre sentido real e sentido convencional da corrente. Sentido real seria o sentido físico verdadeiro da corrente elétrica, que é o sentido de movimento dos elétrons, certo? Então, os elétrons eles são carregados negativamente. Eles têm uma carga negativa. Então, se esse lado esquerdo da pilha é positivo e aqui no fio tem elétrons, e o outro lado é negativo e no fio também tem elétrons, na hora que esse circuito for ligado, esses elétrons aqui vão ser atraídos pelo lado positivo e esses outros vão ser repelidos pelo lado negativo, de maneira que o sentido da corrente vai ser esse aqui, anti-horário em relação a esse fio e a essa figura bidimensional aqui, né? Esse é o sentido real da corrente.
certo? Só que o que acontece é que o elétron foi descoberto tem cento e poucos anos só. Aliás, eu nem sei se já tem 100 anos, talvez seja menos. Tem que ver aí. Então faz pouco tempo. Quando se estudava circuitos no século XIX, não se fazia ideia de que o elétron era negativo. A gente não tinha essa noção ainda. Quando as primeiras pessoas começaram a estudar corrente elétrica e tudo, não se tinha essa noção. Então, eles pensavam que, na verdade, o fluxo era ao contrário. Ao contrário desse. Ele era. Deixa eu pegar uma cor aqui que dê para enxergar. Então, eles achavam que o sentido era esse aqui. Do positivo para lá. Ó, assim. E assim foi por décadas, por muito tempo. De tal maneira que ninguém abandonou isso nunca, até hoje. Então, até hoje a gente estuda a corrente elétrica saindo do lado positivo. Aqui. Esse é o sentido convencional, que nessa figura seria no sentido horário aqui. Mas não é uma regra geral isso, de horário e anti-horário. É apenas o real e o convencional vão ser opostos. Então, esse aqui é o sentido convencional da corrente. É saindo do lado positivo e indo para o negativo. Aqui na bateria, né? Então, tendo uma bateria aqui, o sentido convencional é esse, ó. Do positivo para o negativo, tá? Então, todos os nossos estudos envolvendo corrente elétrica vão calcular tudo como usando o sentido convencional. Mas quando a gente precisar pensar no que a gente está calculando de uma maneira microscópica, né? Ou seja, pensando sobre os efeitos, os fenômenos físicos que de fato estão acontecendo lá, quando a gente for fazer isso, aí a gente pensa no sentido real da corrente. Por quê? Porque não existe carga positiva andando, porque a carga positiva é o próton. Então, isso só aconteceria numa corrente eletroquímica, por exemplo, né? Em que tem dois materiais, dois íons, um cátion e um ânion, né, dissolvidos num líquido. E aí, de fato, vai ter movimento de carga positiva. Mas num fio feito de metal, isso não vai acontecer. Porque as cargas positivas são os prótons, né? E eles não vão andar. Eles vão ficar quietinhos. Quem vai andar vão ser os elétrons, né? Porque os elétrons, como vocês devem saber lá do estudo de química do ensino médio, os elétrons eles estão numa ligação metálica, né? Onde eles têm uma liberdade maior para caminhar dentro do metal. Caminhar não, né? Para se mover. Beleza. Então, se tratando de metal, os portadores reais de carga são os elétrons que saem do negativo para o positivo. Ok, dito isso, como é possível que a gente continue estudando o sentido que, estritamente falando, está errado? O que acontece é que passar mais um coulomb para a direita é a mesma coisa que passar menos um coulomb para a esquerda, né? Porque o fluxo nos dois casos de carga vai ser o mesmo. Se passou um para a direita, quer dizer que o tanto que tinha aqui, vamos imaginar que aqui tivesse 100 coulombs. Uma discussão bem, bem simples, vamos imaginar. Passar um coulomb para a direita, vai ficar 99, né? Se passar mais um para a direita. Mas se passar menos um para a esquerda,
Tendo 100, vai ficar quanto? 99, certo? Então, então é a mesma coisa, certo? É muito interessante isso, quer dizer, é por isso que o elétron tem carga negativa, né? Que é porque justamente o fluxo dele é o fluxo inverso ao do convencional. Então, se ele tivesse carga positiva, aí daria errado essa matemática aí, né? Então, é por esse motivo que o elétron tem carga negativa, porque a convenção veio antes da compreensão do que é de fato a corrente elétrica microscopicamente. Bom, devido ao fato que eu falei antes, de que na verdade a corrente ela não se dá de uma maneira unidimensional, ou seja, ela não se dá num fio assim unidimensional, mas sim num objeto tridimensional, né? Para a gente entender mais profundamente o que é a corrente, a gente tem que reconhecer essa natureza tridimensional dos objetos, certo? Então, para a gente ter uma informação, digamos, mais robusta, mais complexa sobre a corrente num material, a gente precisa de um campo vetorial que é chamado densidade de corrente, representado pela letra J. Então, J é um campo vetorial chamado densidade de corrente. Então, vamos explicar o que significa ele, como calcular ele aos poucos, tá? Primeira coisa que a gente vai notar aqui, antes mesmo de dizer o que ele é e como se calcula, é que esse campo, na verdade, ele é isso aqui, ó. Ele dá essa direção aqui do fluxo de carga num material tridimensional, ok? Então aqui ele vai ser menor, ao contrário do que o meu desenho sugere, e aqui ele vai ser maior. Quando ele for espremido, a gente vai entender isso depois, né? Então isso aqui é mais ou menos o substituto, ou o análogo, melhor dizendo, do campo de velocidade de um fluido que eu discuti com vocês quando eu falei de lei de Gauss. E como lá eu discuti em grande detalhe, não vou falar mais muito sobre isso. Mas resumindo, o vetor densidade de corrente tem uma função parecida com o campo de velocidade de um fluido. Então ele vai representar, só que o que está se movendo aqui não é exatamente a massa que interessa, mas sim a carga, né? Então esse campo ele vai medir esse fluxo de carga. E aqui eu representei alguns valores dele em alguns pontos. Para a gente ter uma noção melhor do que é esse campo, a gente tem que desenhar, na verdade, as linhas de campo dele. Aí no Halliday eu acho que ele não chama de campo, mas é, né? Então, ó, imagina que isso aqui é um fio que ele é grosso aqui nesse lado e ele afina aqui desse lado, tá? Então, essas linhas representam as linhas de campo do vetor densidade de corrente e ele é orientado assim, da esquerda para a direita, porque a corrente é orientada assim. Então, ele tem a mesma orientação da corrente, certo? Só que a corrente ela não é uma orientação vetorial, ela só é mais ou menos, que nesse caso seria só da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E o J não é um vetor, então ele tem direção, módulo e sentido em cada ponto do fio, visto como objeto tridimensional. E essa é a maneira mais geral de descrever o fluxo de carga, é através desse campo vetorial, desse J, tá? Eu já nós vamos delinear os argumentos que estão lá no livro para que a gente consiga entender a expressão matemática desse campo. Mas antes mesmo disso, ó, vamos ver uma coisa importante.
Ele está relacionado com a corrente por essa expressão aqui. A corrente é igual a integral de superfície numa determinada região aqui, uma determinada seção transversal aqui do fio, dessa densidade de corrente escalar dA. Então a corrente seria uma medida do fluxo, uma medida escalar do fluxo desse campo vetorial numa seção de área. É como eu falei para vocês, é o análogo lá do fluxo de campo elétrico, né? Que é uma integral de superfície do campo elétrico escalar dA. Então a corrente está para o fluxo, assim como a densidade de corrente está para o campo elétrico, certo? Só que a diferença é que isso aqui é estático e isso daqui é dinâmico. No nosso estudo atual, né? Então existe uma analogia aqui. E é importante deixar claro que isso é uma analogia e não uma conexão tão forte assim. Beleza? Então, resumindo, a densidade de corrente é uma grandeza vetorial complexa que dá todo esse comportamento. E a corrente é uma grandeza escalar que simplifica isso tudo, como se fosse um fluxo dessa densidade. Bom, e aí a gente pode imaginar um caso mais simples aqui, antes ainda de falar de velocidade de deriva. Então vamos imaginar uma situação muito simples aqui. Vamos imaginar um fio reto aqui, retangular, bem simples, que bem aqui a seção transversal dele vai ter uma área A. Então, na verdade, ele é uma espécie de cilindro, assim. Onde aqui vai ter a parte de trás, isso aqui, que é a parte da frente. E a área A vai ser essa área transversal do fio. Vamos imaginar essa situação. Vamos imaginar aqui um J constante, positivo, ainda aqui no sentido positivo, tudo ok, tudo certo. E uma corrente I. Vamos imaginar isso. Então a corrente I vai ser a integral de J escalar dA. E vamos imaginar também que esse corte ele é perpendicular aqui ao fio. Então bem ali, vai ter aqui o dA e vai ter aqui o J. Então eles vão estar na mesma direção. Então essa integral vai dar simplesmente integral de J dA. Só que como o J é constante, ele sai da integral, fica integral de dA na área. Então é óbvio que dá a própria área. Tá? Então, esse vetor densidade de corrente, na verdade, nessa situação, ele vai ser corrente sobre área. É sempre bom quando a gente estuda física pensar no exemplo mais simples possível, porque geralmente o exemplo mais simples possível nos ensina muito. Eu estou meio torto aqui, não estou conseguindo escrever. Tá, esquece. Então, a densidade de corrente vai ser, nesse caso, corrente sobre área. E isso justifica, na verdade, o nome, né? Densidade de corrente. Então, a densidade de corrente ela é, na verdade, corrente sobre área. Certo? Então, apesar de ser muito simples, muito restrita a validade dessa relação, na prática, se a gente fizer uma aproximação bem para um lugar bem pequeno, ela sempre vai valer, né? Esse, inclusive,
significado da gente estudar cálculo, né? É que quando a gente aproxima tudo para uma quantidade muito, muito pequena, vai ser tudo linear. Mas essa expressão, ela também traz umas informações interessantes. Ó, dessa expressão a gente percebe que J é diretamente proporcional. Isso aqui não é uma letra alfa, é um símbolo de diretamente proporcional à corrente. Então, quanto maior a corrente, maior a densidade de corrente, né? Mas essa relação também nos informa que a densidade de corrente vai ser diretamente proporcional a 1 sobre A, ou inversamente proporcional à área. Então, quanto maior a área, menor a densidade de corrente. Quanto menor a área, maior a densidade de corrente. No slide anterior, isso significa que quando o fio afina, as linhas de densidade de corrente se juntam, ou seja, a densidade de corrente aumenta, mesmo para uma corrente constante, né? Então, assim a gente vai circulando esse conceito e vai lentamente tentando entender ele melhor, né? A densidade de corrente, ela pode ser expressa explicitamente, né? O jeito de calcular ela pode ser expresso explicitamente em termos do conceito de velocidade de deriva. E esse conceito de velocidade de deriva, ele é a velocidade dos portadores de carga do sentido convencional. É por isso que tem cargas positivas desenhadas aí na figura do livro, né? Porque como a gente vai trabalhar com sentido convencional, a gente finge que na verdade tem cargas positivas fluindo no mesmo sentido da corrente. E a velocidade de deriva é a velocidade dessas partículas, tá? E isso acontece quando a fonte é ligada, né? Então, inicialmente, a gente tem aí um material condutor que está com os elétrons se movendo de maneira aleatória, né? Como nos ensina a física estatística. Só que quando a corrente é ligada, vai ter uma direção preferencial de movimento, que é dos portadores de carga positiva saírem do polo positivo lá da fonte, tá? E aí vai ter uns que vão se mover mais rápido, outros mais devagar, vai ter uns que vão e vão voltar. Quando a gente tira a média de tudo isso, essa média de tudo isso aqui é chamada de velocidade de deriva, tá bom? E aí, para que a gente relacione densidade de corrente com isso tudo, a gente precisa introduzir aqui algumas grandezas, tá bom? Então, vamos introduzir aqui o N, que é... Estou fazendo tudo igual ao livro, tá? Para que ninguém estranhe se for estudar por lá. Então, N é o número de portadores de carga positivos, né? Sentido convencional, por unidade de volume. Então, isso aqui é, na verdade, uma densidade de carga. O N é uma densidade de carga volumétrica, tá? Qual vai ser o volume dessa figura que a gente tem aí? Então, a gente tem um cilindro aqui, que tem um comprimento L e tem uma área A aqui. Então, qual é o volume dele? O volume vai ser A vezes L. Esse é o volume.
tá bom? E a gente vai estudar tudo o que acontece nesse volume, né? Por quê? Porque a gente precisa escolher algum. Então vamos dizer que seja esse volume aí. Qual vai ser o número de portadores de carga nesse volume? Como N é uma densidade, então ele vai ser o número dividido pelo volume. Número de cargas por volume. Então, esse número que nos interessa, ele na verdade vai ser N vezes o volume. Que vai ser, então, NaL. Esse vai ser o número de portadores no volume. No volume A vezes L. Ok? Então essas não são as grandezas que nós vamos utilizar aqui. A gente vai ter o número de portadores de carga por unidade de volume, que é uma densidade de carga. Vamos ter AL, que é o volume, e NaL, que é o número de portadores de carga nesse volume. Tá? Então vamos utilizar essas grandezas. É... Bom, então de posse disso aí, vamos pensar mais um pouquinho, né? Como a gente está usando o sentido convencional da corrente, cada portador de carga tem uma densidade, tem uma carga mais E. Então, mais E é a carga de cada portador de carga no sentido convencional, certo? Então, se a gente tem o número de portadores e tem a carga de cada um, então a gente pode ter a carga total, né? Então a carga, ela vai ser o número vezes a carga individual, né? Ou seja, Q vai ser o número que a gente encontrou lá, que é Na vezes L, vezes a carga de cada um, que vai ser E, a carga elementar. Ok? Então essa daqui é a carga no volume do cilindro. No volume AL, que é o cilindro. Agora, se V vezes D aqui é a velocidade de deriva, ela vai ser então igual ao comprimento desse cilindro, né? Que a velocidade vai ser uma componente unidimensional dividido por um certo intervalo de tempo, tá? Então esse intervalo de tempo ele vai ser L sobre VD, né? Então é isso. Só, olha só. Então a gente tem uma carga aqui e tem um intervalo de tempo em função dessas grandezas que estão aí nesse jogo, né? Com isso a gente pode calcular a corrente, porque a corrente ela é carga sobre intervalo de tempo. Então vamos fazer isso aqui no outro slide, que essa figura está comendo todo o espaço. Bom, então, escolhi errado. Muito bem. Então a corrente é carga sobre intervalo de tempo. Então ela vai ser a carga, que vai ser NaL,
carga elementar, dividido pelo tempo, que vai ser L dividido pela velocidade de deriva. Então a gente quer escrever tudo em termos da velocidade de deriva. Então vai cancelar esse L e a corrente vai ser NAE, velocidade de deriva. E aqui é que entra a densidade de corrente, né? Porque a densidade de corrente, ela vai ser essa corrente dividido por uma área. Então, quando a gente substituir essa fórmula aqui, a área vai cancelar. Então, a gente vai ter uma grandeza que não depende da seção transversal do fio. Esse que é o interesse da densidade de corrente. Então, a densidade de corrente vai ser NE vezes VD. Só que, então, isso é uma expressão escalar, né? Só que, como nós vimos, pela construção da densidade de corrente, o vetor densidade de corrente e o vetor velocidade de deriva têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Então, isso significa que, na verdade, o J vetor vai ser igual a NE vezes o vetor velocidade de deriva. Então, isso daqui é a expressão que nos ajuda, digamos assim, a ter uma descrição completa aqui do que significa essa densidade de corrente em termos da densidade de carga do fio, da carga de cada portador, que nesse caso é carga elementar, e da velocidade com que eles fluem nesse fio, tá? Então, com isso a gente conclui essa primeira parte do capítulo e a gente conclui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, como vocês sabem, eu estou à disposição pelo e-mail e também pelo nosso grupo da turma do WhatsApp, ou pode falar comigo diretamente, tá bom? Então, nesse primeiro momento, seria isso. Peço que vocês se mantenham em dia aí com as aulas, porque em breve nós vamos ter uma avaliação quando terminar o próximo capítulo, depois daqui do 26. Então é isso, pessoal. Até a próxima.